Na primavera de 1994, o atleta italiano Mauro Prosperi alinhou-se para a largada de uma das maratonas mais brutais do mundo, uma corrida de 6 dias pelo Saara. Ele estava fisicamente preparado, experiente e confiante em suas habilidades. Mas o deserto não é só calor e areia. No terceiro dia, uma poderosa tempestade de areia cruzou o percurso, interrompendo instantaneamente pontos de referência e navegação. Prosperi perdeu rumo. Sem visibilidade e comunicação, ele afastou do trajeto, sem perceber indo interior da Argélia. A partir desse momento, a luta deixou de ser contra a distância e passou a ser contra a mente. 9 dias de solidão, sob o sol escaldante, com suprimentos limitados de água e comida. Bebeu a própria urina, comeu morcegos, escondendo-se em mesquita abandonada. Em certo momento, tinha certeza de que ouvia passos de outros corredores. Ele os chamava, ninguém respondia. Esses foram os sinais de distorção. Mais tarde, admitiu que via árvores verdes e sentia a brisa fresca do oceano. Esses miragens tornaram-se ao mesmo tempo seu consolo e sua ameaça. O 9º dia foi decisivo. Ele foi encontrado por nômades, que logo o entregaram aos socorristas. Ele sobreviveu. Mas os psicólogos que estudaram seu estado diziam: sua mente criou uma versão segura da realidade para não deixar o corpo morrer. O Saara abriu um portal onde a mente se desprende do corpo e começa a criar seu próprio mundo. Esse caso não é uma exceção, mas um lembrete inquietante. O isolamento extremo no deserto pode levar a uma completa distorção da realidade, mesmo para uma pessoa preparada. A ultramaratona Marathon des Sables acontece no coração do Saara marroquino. Não é apenas um evento esportivo, é uma questão de sobrevivência. 6 dias, mais de 200 milhas sob o sol, onde a temperatura ultrapassa 110 graus Fahrenheit. Os participantes recebem quantidade limitada de água e ração. Nessas condições, erro de navegação custar a vida. Foi isso que aconteceu com Mauro Prosperi. Uma tempestade de areia o tirou do curso, apagou pontos de referência, bandeiras rotas desapareceram e nos anos 90, GPS não era confiável. Ele se viu sozinho em uma planície infinita, onde o horizonte parecia mesmo todos os dias. Essa é a ameaça do deserto. Ele não oferece pontos de referência. Sem árvores, sons, construções ou sombras, o cérebro humano perde a capacidade de se orientar no espaço. Durante as primeiras 48 horas, Prosperi não percebeu que havia se afastado quase 200 milhas da rota. Sua consciência se agarrava aos restos de lógica. Continue andando e você encontrará o acampamento. Mas o deserto é implacável com a lógica. Cada passo o levava para mais longe. Só depois de alguns dias ele percebeu que estava cercado não apenas por dunas, mas por uma solidão absoluta. Ele não foi o primeiro a desaparecer nas areias, mas sua história é um raro caso de retorno. A maioria dessas histórias termina de outra forma. Seus corpos são encontrados meses depois ou nunca. Prosperi tornou-se um exemplo vivo de como o Saara pode engolir uma pessoa e apagar vestígios de sua existência. A fisiologia humana no deserto passa por uma série de limites críticos. Em temperaturas acima de 110 graus Fahrenheit, o corpo perde água em uma velocidade catastrófica, até 1 galão por dia. A desidratação ocorre rapidamente. Começa uma sede intensa, depois tontura, câimbras musculares e perda de coordenação. O nível de sódio no sangue cai, o coração acelera e os rins começam a falhar. No entanto, o órgão mais vulnerável continua sendo o cérebro. Sob a ação do calor, do estresse e da monotonia sensorial, começam a desorientação e a confusão mental. Mauro Prosperi, como ele lembrou mais tarde, em certo momento não conseguia distinguir sonhos da realidade. Ele caminhava e via um oásis, mas ao chegar até ele, encontrava um vale seco. Tentava se lembrar de quando bebera água a última vez, não conseguia. É importante entender, isso não são alucinações sentido clássico. É o resultado da sobrecarga do organismo e de uma falha nos sistemas cognitivos. Os psicólogos chamam esse estado de colapso cognitivo, quando o cérebro desativa funções secundárias para preservar as básicas: respiração, pulso, coordenação. A pessoa se torna uma máquina, movida pelo instinto mínimo, seguir em frente. É exatamente nesse estado que muitos começam a acreditar no ilusório. A realidade perde limites e a pessoa começa a construir seu próprio mundo não porque está enlouquecendo, mas porque de outra forma não conseguiria sobreviver. Quando a pessoa permanece isolada em meio a uma paisagem monótona e à ausência de estímulos, o cérebro começa a criar suas próprias imagens. Isso não são fantasias, mas um mecanismo de defesa. A privação sensorial, um estado em que visão, audição ou outros sentidos não recebem informações, desencadeia processos de auto-engano. No deserto, não há sons, movimentos, mudanças, apenas areia e vento. Nosso cérebro não tolera o vazio. Ele o preenche com memórias, imagens, diálogos internos. É assim que ocorrem as alucinações que a maioria das pessoas perdidas no Saara descreve de forma semelhante. Vozes, pegadas na areia, pessoas à distância, sussurros parecidos com conversas. Mauro contou que sentia como se alguém estivesse andando ao seu lado. Às vezes ouvia alguém chamando seu nome. Isso não é loucura. É uma reação normal do cérebro a condições extremas. Cientistas que estudam o fenômeno da solidão no deserto o comparam ao isolamento no espaço. Ambos os estados levam a uma cisão interna.
A pessoa começa a perceber sensações internas como se fossem externas. Assim se forma uma nova realidade, segura, compreensível, na qual a pessoa não está sozinha. Esse processo não é consequência de fraqueza, mas sim, ao contrário, a mais alta forma de adaptação psíquica, salvando a consciência do colapso. Quando o corpo está no limite, a mente cria sozinha uma saída. Em condições de deserto, onde cada gota d'água vale ouro, o corpo humano entra em modo de sobrevivência. Mauro Prosperi, ficando sem água, no terceiro dia de seu vagar, fez o que o instinto sugere a poucos. Ele bebeu a própria urina e depois encontrou uma mesquita abandonada, onde haviam se instalado morcegos. Ele os matou para beber o sangue como fonte de líquido e de alguma proteína. Mais tarde, ele fez cortes em si mesmo para coletar a umidade da chuva em uma lata de bebida. Essas ações parecem desesperadas, mas na verdade são profundamente instintivas. Pessoas em condições extremas fazem coisas que, em circunstâncias normais, pareceriam impossíveis. Nessas situações, a consciência se separa das emoções. Mais tarde, Mauro admitiu que, ao cortar os pulsos, não sentia medo. Tudo acontecia como se estivesse seguindo um plano. Esse estado é chamado pelos cientistas de dissociação emocional, quando a mente parece sair do corpo para não atrapalhar o instinto de sobrevivência. Outros sobreviventes do deserto relataram experiências semelhantes, como se outra pessoa estivesse controlando suas ações. Isso não é heroísmo, é um antigo mecanismo biológico presente em cada um de nós. No deserto, sobrevive não o mais forte, mas aquele que consegue desligar a moral, os hábitos e o medo. Mauro fez isso e sobreviveu. O deserto não é apenas uma questão de geografia, é um estado de percepção. Um dos fenômenos mais comuns entre os que se perdem são as alucinações visuais e auditivas. Elas não começam como fantasias, mas como uma continuação lógica da realidade. Mauro Prosperi contou que via árvores verdes, sombras de palmeiras e até ouvia o som das ondas do oceano. Ele tentava chegar a esses oásis, mas toda vez eles desapareciam quando ele se aproximava. Cientistas explicam o fenômeno pelo contraste térmico. Ar quente próximo à superfície e ar mais frio acima criam um efeito de lente, distorcendo o horizonte. Mas em nível fisiológico, isso é muito mais profundo. O cérebro superaquecido, desidratado e desorientado começa a reproduzir imagens familiares, água, árvores, rostos de pessoas. Alucinações começam especialmente com frequência naqueles que já gastaram suas reservas de glicogênio. A energia do cérebro. A perda de eletrólitos afeta as conexões neurais e os sinais entre as áreas do cérebro tornam-se incontroláveis. É como sonhos em estado de vigília, que não podem ser distinguidos da realidade. Prosperi afirmava que sentia cheiros de comida e ouvia vozes humanas. Alguns sobreviventes chegaram até a conversar com pessoas que viam diante de si. Tudo isso não é resultado de loucura, mas uma tentativa do cérebro de manter a estabilidade. A ilusão deixa de ser um erro e se torna a última esperança. Em condições onde a realidade causa dor, a ilusão é um escudo. E quanto mais tempo a pessoa permanece em isolamento, mais fortes e vívidas se tornam essas imagens. Charles de Foucauld foi um aristocrata francês, militar, viajante e, por fim, eremita. Ele nasceu em 1858 e percorreu o caminho do luxo até a completa renúncia. Após uma crise espiritual, decidiu dedicar sua vida a Deus e partiu para o norte da África para viver entre o povo tuaregue no deserto. Lá, passou mais de 15 anos vivendo em extrema pobreza, total solidão e oração. Ele não se interessava por dinheiro, fama ou conforto. Ele queria encontrar a verdade no silêncio e na areia. Seus diários tornaram-se uma fonte importante para historiadores e antropólogos. Ele descrevia o cotidiano dos tuaregues, sua língua, costumes e visão de mundo. Mas, acima de tudo, ele registrou como o deserto muda a percepção. Ele escrevia que, a cada ano, sentia-se menos em seu corpo e cada vez mais em espírito. Ao contrário dos que se perderam, Foucault escolheu a solidão. Mas suas observações sobre a percepção, tempo, espaço, mundo interior, são surpreendentemente semelhantes às descritas por pessoas à beira da sobrevivência. Ele ouvia música onde havia silêncio e sentia luz mesmo à noite. Isso mostra que as condições extremas do deserto não apenas quebram a psique, mas podem transformá-la. Para Foucault, o deserto não se tornou uma armadilha, mas um caminho para a iluminação. Mas o preço desse caminho é a solidão absoluta e o desligamento completo do mundo habitual. A vida no deserto nem sempre é resultado de uma catástrofe. Em todas as épocas existiram pessoas que conscientemente buscavam condições extremas. Na tradição cristã, eram eremitas e monges. Na cultura islâmica, sufis e derviches. O que os unia era o objetivo de purificar a consciência por meio da ascese. Isolamento, calor, silêncio e monotonia criavam condições ideais para meditação e autoobservação. Os eremitas abriam mão de comida, sono e contato social para transcender a si mesmos. Historiadores e psicólogos observam que, durante longas estadias no deserto, ocorrem processos psíquicos semelhantes nas pessoas, independentemente da motivação. A percepção do tempo desacelera, surgem imagens auditivas e visuais e há uma sensação de presença superior. Peregrinos e pesquisadores modernos que estiveram no Saara também descreveram como o cérebro começa a conversar consigo mesmo. Alguns ouviam cantos, outros sentiam como se alguém os estivesse observando. Isso não é religião, é biologia.
A solidão e a privação sensorial ativam áreas do cérebro responsáveis pela autorreflexão e fantasia. O cérebro começa a contar histórias para preencher o vazio. Para os eremitas, isso era percebido como uma experiência mística, para a ciência, como resultado de mudanças neuropsicológicas. Mas, em ambos os casos, o deserto age da mesma forma. Ele desliga o mundo exterior e intensifica o interior. É por isso que ele continua sendo um símbolo de busca espiritual e transformação psíquica. Quando uma pessoa se encontra em condições extremas, seu cérebro ativa modos especiais de proteção. Um deles é a formação de ilusões. Isso não é sinal de transtorno mental, mas sim um mecanismo adaptativo. Os psicólogos chamam isso de compensação psíquica. Em condições de deserto, onde não há sons, mudanças de cenário ou comunicação, o cérebro começa a criar imagens para manter a atividade cognitiva. Essas imagens podem ser positivas, oásis, rostos de entes queridos, a voz da mãe, quanto assustadoras, figuras à distância, sensação de estar sendo observado. Mauro Prosperi experimentou ambos. Ele contava como via crianças brincando na sombra e olhos no escuro observando-o. Isso é resultado da ativação dos lobos parietal e temporal do cérebro, que são responsáveis pela percepção espacial e emocional. A falta de sono, sal e glicose também desempenham um papel. Tudo isso afeta o funcionamento dos neurotransmissores. A pessoa começa a enxergar não com os olhos, mas com as lembranças. O cérebro reproduz cenas arquivadas para preservar a percepção. É assim que surgem realidades nas quais a pessoa pode sobreviver. A ilusão não é inimiga, mas aliada. Ela mantém a motivação, reduz o medo e dá uma sensação de propósito. Mas é importante entender, se a pessoa permanece tempo demais nessa realidade protetora, o retorno ao mundo objetivo se torna traumático. A ilusão ajuda a sobreviver, mas cobra um preço, a perda da noção do que é real e do que não é. O fenômeno dos miragens no deserto vem sendo estudado há mais de 2 séculos. Os cientistas os classificam como ilusões ópticas causadas pela refração da luz em camadas de ar com diferentes temperaturas. O tipo mais conhecido é a miragem inferior, quando a superfície parece estar coberta de água. Esse é o efeito do asfalto no calor, mas ampliado em escala e contexto. No Saara, uma pessoa pode ver cidades inteiras, caravanas, palmeiras e lagos, mas essa é apenas a parte externa do fenômeno. Muito mais interessante é como o cérebro interpreta o que vê. Quando o corpo está superaquecido e desidratado, o córtex visual do cérebro funciona de forma instável. A informação está distorcida e a consciência tenta adivinhar o que está vendo. É aí que a imaginação entra em ação. Cérebro cansado pode transformar mancha-areia em rosto e reflexo-luz em figura correndo. Isso chama pareidolia. Tendência a ver imagens reconhecíveis não existem. Também foram registrados casos em que a pessoa se via de fora ou sentia que estava observando de cima. Esses efeitos estão frequentemente associados a disfunções no lobo temporal. No deserto, essas experiências se intensificam várias vezes. O vazio, a solidão e a ameaça à vida criam condições ideais para distorções visuais. As pessoas acreditam no que veem porque não têm alternativa. Quando a realidade não oferece respostas, o cérebro cria as próprias, e às vezes são convincentes que, mesmo após o resgate, a pessoa continua acreditando. Em muitas culturas, estados que a ciência chama de alucinações eram considerados revelações sagradas. Pessoas no deserto descreveram figuras, luzes, vozes, tudo percebido como manifestação de força superior. Nas tradições antigas, deserto lugar de encontro Deus, não psicose. Hoje, psicólogos e neurofisiologistas estudam a fronteira entre experiência mística e adaptação psíquica. Descobriu-se que elas estão muito próximas. Quando uma pessoa se encontra em isolamento extremo, seu cérebro entra em um modo em que a criticidade da percepção diminui. Isso significa que imagens internas são percebidas como realidade. As mesmas cadeias neurais estão ativas durante a oração, meditação e privação sensorial. Por exemplo, em fontes cristãs são descritos eremitas que ouviam a voz de Deus, viam luz ou anjos. Mas a neurociência explica isso pela ativação do lobo temporal e pela deficiência de dopamina. Mauro Prosperi contou que sentia como se alguém invisível lhe indicasse o caminho. Ele não era religioso, mas interpretou isso como uma força interior. Experiências semelhantes unem místicos e sobreviventes. A psique oferece ao ser humano um apoio na forma de uma imagem, som ou fé, para evitar o colapso. A ilusão torna-se uma forma de convicção. Embora a ciência chame isso de função de defesa, para a pessoa, isso pode ser uma experiência que muda a sua vida. A questão é, o que considerar como verdade, os impulsos elétricos ou aquilo que salvou a sua vida? Século XX, militares americanos e soviéticos realizavam experimentos de isolamento sensorial. As pessoas eram colocadas em câmaras herméticas onde não havia sons, luz ou movimento. Já após 24 horas, os participantes começavam a ver imagens vívidas, ouvir música e vozes. Após 3 dias, começavam fortes alucinações. Alguns diziam que sentiam a presença de mais alguém na sala. Esses experimentos mostraram: o cérebro humano não pode existir em condições de isolamento total. Ele começa a criar sua própria realidade.
Mais tarde, pesquisas semelhantes foram realizadas em condições de deserto, com cosmonautas e até nas profundezas oceânicas. Os resultados coincidiam. Em condições de solidão e monotonia, a consciência perde o seu apoio. Um dos exemplos: militares israelenses que se perderam no deserto de Negev relataram ter visto veículos de suprimentos que não existiam. Eles iam em direção a eles perdendo a orientação. Psicólogos de Harvard estudaram o fenômeno e concluíram: ilusões não são erro do cérebro, mas sim adaptação dele. É melhor acreditar em um oásis e tentar sobreviver do que aceitar a morte. Hoje, esse conhecimento é utilizado no treinamento de pilotos, soldados e astronautas. Eles são ensinados que uma situação crítica pode ser mentira, mentira que pode salvar vidas. Porque, sob condições de extremo estresse, o cérebro já não distingue onde está a verdade e onde está na ilusão necessária. Quando todos os recursos se esgotam, o corpo está no limite e o mundo ao redor se torna hostil. Entra em ação o que resta último, o cérebro humano. É ele que, no deserto, deixa de ser instrumento de percepção e se torna gerador de nova realidade. Isso não é falha, mas a forma mais elevada de adaptação. Ilusões, alucinações, imagens e vozes interiores é tentativa de sobreviver. Mauro Prosperi, depois de sobreviver a 9 dias de solidão, revelou que as imagens internas o deram forças para seguir em frente. Não foi o cálculo, a força de vontade. Alguém estava por perto, ficaria bem. Foucault, em suas Cartas do Deserto, descreveu que o silêncio conversava com ele. Ambos tinham motivos e experiências, mas o resultado era o mesmo. A consciência encontrou um caminho para se preservar. Psicólogos dizem que, em condições críticas, nosso cérebro é capaz de desligar parte da lógica e substituí-la por fé emocional. Isso não é misticismo, é biologia. Cada um de nós é um criador de um mundo no qual é possível sobreviver ao impossível. O paradoxo final é que a ilusão criada pela nossa mente acaba sendo mais viável do que a realidade objetiva. Para sobreviver, é preciso parar de enxergar a verdade e começar a ver aquilo que traz esperança. E é nisso que reside a verdadeira força da psique humana.